Olá pessoal, tudo bem? Estou aí retomando o nosso mini curso aí de confiabilidade humana. Depois aí de um período aí de 2 ou 3 semanas, né? Deu uma espaçada maior, justamente para o pessoal poder absorver melhor os vídeos em tempo, né? Não ficar assim uma coisa muito maçante, até porque os vídeos em si, os assuntos acabam ficando um pouco mais densos, né? E acho que é conveniente dar um espaçamento. O pessoal tem apreciado, né? Tem feito acompanhamento lá pela plataforma do LinkedIn. E os vídeos também estão sendo publicados no YouTube, né, que é uma outra plataforma muito interessante. Bom, eu vou iniciar aqui reduzir um pouquinho a tela aqui, né, e fazer a minha apresentação inicial. Meu nome é Fernando Xavier, sou consultor em engenharia de confiabilidade e gestão de ativos pela empresa Ausenco, faço parte da equipe de Asset Optimization dessa empresa e atualmente sou professor especialista em confiabilidade humana pela PUC Minas. Então, tanto a minha atividade profissional como a minha atividade acadêmica me conferem essa possibilidade de contribuir com algum ensino, algum conhecimento, né, diferenciado aí para os colegas, né, para a rede de profissionais que atuam e que fazem uso ali do LinkedIn como uma plataforma profissional muito importante, né? Dando sequência aqui ao nosso curso, né, daqueles 10 temas que eu até disponibilizei para vocês lá, nós já vencemos 6 etapas muito importantes, né? Definições de resumo histórico, erros humanos e grandes tragédias, classificação dos erros humanos, aspectos cognitivos entre estímulo e resposta, reações de bloqueio causadora de violações, papel da ergonomia na confiabilidade humana, que foi o último trabalho que eu disponibilizei, e agora chegamos aos fatores de modelagem de desempenho, com essa sigla FMDS. Então, os fatores de modelagem também um assunto muito importante, essencial, quando se fala dos aspectos ligados ao último assunto, que foi a ergonomia, como também ligados à questão da confiabilidade humana propriamente dita. Eu diria que seria assim, quase que a gente poderia chamar de ponto principal. Conhecer os fatores de modelagem é essencial para se melhorar o desempenho humano. Então, vamos ver isso. Vou tirar minha imagem reduzida aqui para a gente trabalhar mais com foco na apresentação e vamos caminhando aí. Bom, primeiro ponto-chave, né? O que é fator de modelagem? Qual o significado disso? Coloquei essa imagem com a sequência de lâmpadas, né? E uma caída acesa, né? Ou seja, um alerta, né? Um dos entes aí dessa fila, né, de lâmpadas aí, ela sinalizou uma situação específica, né, passa por uma situação diferente. Então, associando a imagem com o significado, qualquer aspecto aleatório ou sistemático, tangível ou não, que afete o desempenho de uma pessoa no exercício de uma tarefa pode ser caracterizado como um fator de modelagem, de desempenho. Então vejam vocês que no exercício de uma atividade nossa, né, nossa atividade profissional, quando nós enfrentamos algum tipo de dificuldade que contribua para uma falha, né, para um desvio do nosso desempenho, ou uma perda de qualidade, enfim, qualquer situação na qual a gente possa identificar como algo que não atende ao princípio da confiabilidade humana, a gente pode de alguma forma associar isso a um fator de modelagem de desempenho, correto? Às vezes pode ser um evento muito especial, que não apresenta repetibilidade, né, e que muitas das vezes pode até ser removido como um fator de modelagem. Mas é muito interessante observar que aqueles eventos aleatórios, mas que ao longo de um determinado período ocorrem vezes ou outra, ou que sejam sistemáticos ali, ó, sempre afetando o desempenho, sempre trazendo algum tipo de falha quanto ao aspecto qualitativo ou de produtividade, então nós podemos concluir, inferir que teríamos assim um fator de modelagem de desempenho importante para nós estarmos trabalhando, né? Então, vamos avançando aí. Um dos referenciais mais importantes que eu tenho considerado, inclusive no curso de confiabilidade humana que eu venho lecionando na PUC Minas, né, é justamente essa norma da API 770, uma norma aí da área do petróleo, né, a gente pode dizer que a área petroquímica, né, a aeronáutica, petroquímica, militar e também nuclear, tem o estudo da confiabilidade humana bem mais avançado do que outros setores, né? E, é claro, desenvolve materiais importantes dentro desse contexto.
E nós aproveitamos essa norma da API 770 para referenciar vários dos nossos materiais do curso e também dos aspectos de confiabilidade humana, justamente porque ele trata bem desses pontos ligados à questão dos fatores de modelagem de desempenho. Então, a partir desse documento, nós extraímos três classes que representam, né, que a gente pode dividir os fatores de modelagem. Os internos, que são próprios do indivíduo, da natureza do indivíduo, próprios dele, que emanam dele. Né? Os externos, que interferem no indivíduo, que são aqueles fatores que estão associados às questões ambientais, associadas às tarefas, associados aos equipamentos, procedimentos, ambiente, contexto, relações, né? Em todo aquele aspecto, todos os aspectos que estejam relacionados ao exercício de uma atividade feita por um indivíduo, e ele sofre as consequências externas, influenciações externas de alguma forma. Então a gente pode colocar dentro aí dessa segunda classe. E como terceira classe, né, dos fatores importantes, né, dessa divisão, o estresse. Né? No caso, é aquilo que afeta o indivíduo, né? Aquilo que sensibiliza o indivíduo quanto aos seus aspectos psicológicos e fisiológicos. Né? Então vamos entender melhor essas três classes. Os fatores internos são treinamento, habilidade, competência, experiência, conhecimento da tarefa, estresse mental e fadiga física. E esses dois distinguem do estresse que nós vamos falar mais adiante. Está mais associado a um momento do indivíduo. Como o indivíduo ele se relaciona, como ele encara uma determinada situação, como ele reage. Né? É algo interno dele, a sua tendência. Né? E não algo que é um estímulo, que nós vamos ver quando nós chegarmos na parte do estresse. Inteligência específica para a tarefa. Às vezes o indivíduo tem habilidades diferenciadas ou deficiências naquele campo. Né? Motivação e atitude no trabalho, personalidade, estado emocional, sexo, gênero, né? Tem influenciações quanto ao aspecto interno. Né? Certas situações há distinções de atitude, ou de visão de mundo, ou de percepção das coisas, de valores que distinguem as pessoas quanto ao gênero. Isso não as torna necessariamente diferentes ou não apropriadas para uma ou outra situação. Pode sim, até, mas é importante considerar as diferenças entre homens e mulheres em muitos dos contextos em que os aspectos, fatores internos sejam preponderantes. Condição física e saúde, muito peculiar, né, a todos nós. Influência da família, do ambiente sociocultural, identificação com grupos, né, ambientes onde as pessoas tentam se associar de alguma forma, cultura. Fatores externos, né, características da arquitetura do ambiente, temperatura, umidade, condições, né, ruído, vibração, tudo isso afeta as pessoas de alguma forma, sensibiliza-as como algo externo que chega até a elas. Horas de trabalho, intervalos de folga, rodízios, disponibilidade, educação dos equipamentos especiais, instrumentos, insumos, nível de pessoal, né? Quando se diz assim, como que é o nível de pessoal que você lida no seu ambiente, estrutura organizacional, as questões que envolvem autoridades, responsabilidades, canais de comunicação, né? Canais de comunicação, tem um erro pequeno ali. Ações desenvolvidas por supervisores, colegas, representantes de sindicato e pessoal. Né? Então, assim, como que é o ambiente no qual você trabalha, como ele é movimentado contra esses aspectos, de que modo isso sensibiliza as pessoas partindo de entes externos, né? Políticas da planta, da empresa, né? Tudo isso são fatores externos. Tem uma continuidade aqui, né? Procedimentos escritos ou não escritos, comunicação escrita, oral, como que isso se estabelece em determinados ambientes, né? Às vezes a gente acha que isso não tem tanta influência, mas já ouvi reclamações de colegas dizendo que num determinado ambiente onde ele trabalhou, as pessoas tinham por hábito serem grossas com os seus colegas. Era uma espécie de cultura comum de se expressar com uma certa agressividade. Né? Ele percebeu essa distinção e teve muitas dificuldades de trabalhar num ambiente assim. Então, a comunicação escrita e oral entra dentro desse contexto também, como dentro do exemplo que eu coloquei. Cuidados e advertências, como que isso está dentro do ambiente de trabalho, de que modo você é bem orientado nesse sentido,
e quantas vezes você erra, né, por não ter essas informações ou condições plenamente atendidas, as formas, os métodos de trabalho, as práticas de oficina, estrutura de equipe e de comunicação, necessidade de percepção, às vezes você não se sente percebido, às vezes você trabalha num ambiente onde as pessoas estão tão assim, distanciadas que há uma necessidade de ser percebido, né? Então, o quão isso incomoda, né? Quão isso incomoda. Necessidades físicas, necessidade de antecipação, interpretação e tomada de decisão, quão o ambiente é mais rápido e ágil quanto a esses aspectos de interpretar e tomar decisões, complexidade de tratamento de informações, carga de memória, necessidade de cálculo. Necessidade de cálculo está associada a tarefas onde você precisa fazer isso, né? Às vezes, continuamente, isso provoca algum tipo de cansaço no indivíduo. E aqui entramos na parte de estresse, né? Que aí vocês vão compreender bem a relevância, né? Início inesperado, alta velocidade da tarefa, incompatível com a capacidade do indivíduo de atender, carga da tarefa, alto risco de exposição, ameaças, né, de falha, perda de emprego, trabalho monótono, degradante ou sem sentido. Tudo isso gera um estresse no indivíduo de diferentes formas. Às vezes as pessoas associam o estresse a um nervosismo, ou aquela reação de, vamos dizer assim, de irritabilidade, mas muitas vezes o estresse ele se manifesta no sentido assim, de levar o indivíduo até mesmo a uma tristeza, né? A uma situação, assim, em alguns casos mais críticos, até da depressão, né? Então isso tem que ser interpretado também nesse âmbito, né? E tudo isso que eu acabei de citar aqui tem grande influenciação, e imaginem a quantidade de pessoas que pode estar enfrentando tais problemas dentro do seu contexto de trabalho. Períodos de vigilância longos sem acontecimentos, né? Isso aqui está muito ligado ao trabalho de vigilância, né, dos vigias, né, pessoas que trabalham na área de segurança, motivos conflitantes sobre desempenho no trabalho, reforço negativo, privações de sensibilidade, distrações provocadas por ruído, claridades, movimentos, isso irrita as pessoas e leva ao estresse, sugestões inconsistentes, né, quando você busca informação e elas não se mostram muito claras, e isso provoca uma insegurança, né, falta de recompensas, reconhecimento ou benefícios, longa duração do estresse, fadiga, dor ou desconforto, fome ou sede, extremos de temperatura, radiação, deficiências de oxigênio, exposição química, vibração. Veja que o contexto, né, vejam vocês que são vários os fatores, né, de modelagem, e esses do estresse eles são muito facilmente detectáveis dentro de ambientes de trabalho, e às vezes em situações nas quais só é possível minimizar. Às vezes não é possível dar uma solução plena. Falta de exercício físico, interrupção do ritmo circadiano, né, que envolve a questão do sono, do respeito aos nossos ciclos biológicos, né? Então tudo isso aí gera estresse. Bom, fizemos a análise das 3 classes dos fatores de modelagem, né, os comentários sobre cada um deles, mas existe um ponto interessante. Existe uma faixa de estresse que ela é boa, né? Quando você trabalha dentro de um nível tal em que você é cobrado, você enfrenta uma certa carga, você tem estímulos que pode variar de pessoa para pessoa, mas que atinge um nível tal que você se sente recompensado, né? Você trabalha bastante duro, forte, num determinado ritmo de atividade, consegue cumpri-la, consegue atendê-la, fica satisfeito e feliz, né? Existem faixas de estresse que são bons para o indivíduo estar sempre em alerta, estar sempre motivado, estar sempre disposto, né, a cumprir aquilo como meta, e isso ajuda muito, né? Então, pouco estresse é ruim, muito estresse também, né, pode partir das faixas moderadas indo para o extremo. Aí já começa a afetar a saúde do indivíduo, levando a uma situação bem crítica. Então a gente também tem que observar isso. Nós citamos os exemplos há pouco, né, disso. Então esse gráfico aí ilustra assim, simbolicamente essas questões de distinção aí do estresse como uma contrapartida, né, como uma explicação adicional da última classe que nós tratamos. Bom, aí aqui nós temos o resumo dos vários tipos, né, de fatores de modelagem, né? Procedimentos deficientes, instrumentação inadequada e enganosa, todos esses aqui, eles são, vamos dizer assim, os FMDS, os fatores de modelagem aglutinados nos 20 tópicos determinantes, né? Lá nós
nas 3 classes a gente estratificou vários deles pormenorizados. Aqui a gente já coloca, já cita os 20, né, que são os fatores de modelagem chaves, né, para a gente trabalhar. Conhecimento insuficiente, prioridades conflitantes, sinalização inadequada. Vocês vão, à medida que eu for falando, vocês vão percebendo que existem 3, 4, 5 itens daqueles que nós citamos que enquadram em cada um desses aí. Feedback inadequado, discrepâncias entre política e prática, equipamentos desativados, comunicação deficiente, layout deficiente, violação de estereótipos populacionais. Esse aqui está associado a um fator muito pouco conhecido, que está ligado àqueles costumes que as pessoas em determinados locais têm com determinadas medidas, distâncias, lados, né? Eu, por exemplo, estive na África do Sul e lá eu estranhei bastante o fato das pessoas dirigirem do lado esquerdo, né? Aliás, do lado direito, desculpa. Então, as mãos, as sinalizações todas, né? Muito atrelada a isso, né? Então você fica assim meio confuso e se você é forçado a se adaptar a essas circunstâncias, isso é bastante chocante, né? Bastante difícil de lidar. Quando você muda de um país para o outro, você sente uma certa dificuldade em lidar com essas questões que envolvem esses estereótipos populacionais, esses costumes, né? E leva um tempo para você adequar-se a eles. Então pode acontecer esse fator de modelagem também. Controles sensíveis em excesso, tarefas mentais excessivas, oportunidades para erro, né? Situações em que o indivíduo tem tantas situações diante dele, propensoras de erro, né? Que aí acaba sendo tratado aí dentro desse contexto. Ferramentas inadequadas, não precisa nem falar, são inúmeras situações. Manutenção mal feita, aqui poderia até corrigir, que tem que ser junto, né? E aí, então, às vezes também você lida com situações que você está trabalhando com algo que a manutenção mal feita te induz a um erro. Vigilância estendida, sem eventos, citamos lá atrás, né, dentro da parte de estresse. Falha no controle por computador, restrições físicas inadequadas, aparências às custas da funcionalidade. Esse último aí é muito ligado, tem várias situações na qual a aparência toma lugar à funcionalidade. Às vezes você lida com equipamentos, situações na qual, por uma questão de estética, se faz de um jeito, mas que se torna muito pouco usual. Leva as pessoas a errar, né? Às vezes uma sinalização estranha com a cor que não é compatível, às vezes uma pintura ou variações de layout ou de escadas ou de acessos que, para atender a uma questão de aparência, de beleza, acaba afetando a sua função principal, que é permitir que as pessoas subam ou desçam, permitir que as pessoas movimentem com segurança e dinamismo, né? Então, às vezes você lida com situações assim, dentro de uma estrutura, né, dentro daqueles fatores externos, né, em que as pessoas tendem a se sentem incomodadas ou erram por causa de que houve uma predileção, um favorecimento a atendimento a fatores de aparência, de beleza, de design, que não ficou muito funcional. Então, tá aí os exemplos. Esses 20 fatores principais, resumidos aí, fecham todos os fatores de modelagens de acordo com a norma API 770, que abrange, pelo que a gente olhou até aqui, muita coisa, né? Então vamos agora avançando aí para as situações de exemplos, né, que é sempre interessante. Eu trouxe para vocês aqui exemplos de reportagens, exemplos reais, né? Que a gente vai falar de fator de estresse que provoca acidente aéreo, trabalhar com equipamentos obsoletos, trabalho monótono em situações prolongadas e exemplo positivo de fatores internos bem tratados. Então, piloto de avião que caiu no Nepal sofria de estresse mental severo, né? Documento do governo nepalês informa que Abid Sultan, de 52 anos, mostrava sinais de fadiga, chegou a chorar durante o voo e cometeu uma série de erros técnicos. Então veja que situação é essa de estresse, hein? Nós havíamos falado há pouco tempo, né, pegando esse gráfico aí, que provavelmente esse piloto devia estar nessa faixa de estresse aqui, né, afetando os seus aspectos assim, da sua confiança e ao mesmo tempo da sua saúde, né? E aí levou a um acidente, né? Então, qual o fator de modelagem que pode estar associado a esse evento? Fatores de estresse associados a tarefas mentais repetitivas, pode ser, feedback e comunicação deficientes no seu ambiente de trabalho, ou mesmo discrepância entre a política e a prática na empresa, né? Então, se a empresa às vezes fala muito em segurança,
fala muito num ambiente bom de trabalho, mas parece que no caso desse acidente aéreo, dessa empresa aérea, isso não foi ou não é respeitado. Tanto é que o acidente veio a acontecer. A gente percebe que chegou um ponto em que o piloto estava chorando dentro do avião. Então, assim, isso não deveria chegar a esse nível, né? Então há uma falta, um problema ligado à política da empresa, de preservação das pessoas, né? De cuidar das pessoas, né? Isso aí ficou evidenciado aí dentro desse contexto aí. Outro exemplo interessante, computadores ultrapassados podem diminuir produtividade de até 40%. Né? Então, mostra um estudo realizado para a Dell Technologies, mostra que a produtividade dos colaboradores pode cair em 40% onde se trabalha com softwares ou computadores ultrapassados. Sem dúvida, né? A gente, no passado, né, quem lembra aí dos primeiros computadores, né, os primeiros softwares ali do Office, Word, aquelas planilhas antigas do Excel 4.0, trabalhando com aquele 486, 586, né, eu que vivi um pouco disso aí, aliás, vivi bastante, né? Mas nós conseguimos conviver com as deficiências dele, porque naquela época aquilo era o que havia de melhor, né? Mas agora, trabalhar hoje dentro desse contexto é extremamente improdutivo. E softwares que não estão bem definidos ou bem harmonizados com os avanços atuais trazem uma queda de produtividade. Né? Softwares que apresentam erros, você lança as informações, tem que lançar muito, tem que repetir. Quase que você vira um software de tanto que o produto em si que você está usando está deficiente. É um fator externo que envolve recursos, equipamentos e contexto, associado a ferramentas inadequadas, pode ter alguma relação com manutenção ou com desenvolvimento mal feito do recurso que está sendo utilizado, no caso do computador, falha no controle também do computador, porque quando você lida com um equipamento defasado, ele te dá respostas também que não te ajudam. Ou ainda, instrumentação inadequada ou enganosa. Uma associação desses fatores aí, né? Vamos ver aqui, esse é bom, hein? Vigilante dorme e ladrões furtam 6 TVs de escola pública no Distrito Federal. Direção da escola, classe 8, suspendeu aulas dos 389 alunos numa sexta-feira, né? Em função desse problema. O segurança estava bêbado, diz polícia, né? E a Secretaria de Educação apura o caso. Isso foi um evento acontecido em 2016, mas não difere do que poderia acontecer hoje. Então aí você tem vários fatores de modelagem, né, associados a esse problema. Envolve bebida, então a gente já pode ter algum aspecto aí relacionado a comportamento, atitude, né? Podemos citar aí também questões até de relações com pessoas e ambientes e circunstâncias que levam o indivíduo por exemplo, a usar bebida e trabalhar. Às vezes um problema de saúde também, né, de alcoolismo. Então tudo isso aí são fatores a serem levados em consideração. Eu coloquei aqui, né, fatores, aí vem aquele aspecto principal. Teve a questão da bebida, mas geralmente esses problemas que envolvem vigilante, né, segurança, são fatores ligados ao estresse devido à possível interrupção do ritmo circadiano, falta de exercício ou movimentação durante atividade prolongada, potencializados por tarefa de vigilância estendida sem eventos, monótona, degradante ou até mesmo sem sentido. Então, quando a gente lida com atividades dentro desse contexto, né, a gente acaba passando por situações muito difíceis e até degradantes mesmo, né? Quando você observa bem essa imagem aqui desse senhor, né? Ele está lidando com um equipamento aparentemente até obsoleto, num ambiente desconfortável, e parece que ele faz esse serviço de uma maneira repetitiva, e isso cansa o indivíduo, né? Então ele leva ele a esse tipo de estresse. O outro ali dormiu, né? Talvez uma atividade de controle que não seja que ele não está, que está cansando ele, né? Que não está estimulando ele suficientemente, acaba levando a esse tipo de situação aí até cômica, né? Agora vamos pegar um exemplo positivo, né? De um ambiente de trabalho onde a questão da diversidade, né, é respeitada, as pessoas parecem estar felizes e bem aceitas, né, dentro da estrutura, desempenhando bem o seu papel, se sentindo potencializadas, né? Hoje muitas empresas têm apostado forte nessa questão da diversidade cultural como um fator de engrandecimento interno das pessoas. Então vamos lá, como lidar com diversidade cultural nas empresas? Isso é um desafio muito importante. Aqui eu já coloquei aqui, fatores internos que, neste caso, a julgar pela imagem, são adequadamente desenvolvidos no âmbito individual, pegando o exemplo positivo.
ambiente de convívio harmônico com grupos abertos para a diversidade, aspectos positivos de fatores de modelagem associados à política e valores da empresa refletidos no comportamento das pessoas, relações internas marcadas pela horizontalidade cooperativa entre líderes e liderados, e isso é muito importante, comunicação e feedbacks eficientes e, por fim, uma cultura inclusiva e desenvolvimentista. Beleza? Então, encerramos, né, esse 7º vídeo. Chegamos na nossa bibliografia, né, que esse livro, Advances in Human Factors in Simulation and Modeling. Esse livro eu tive um contato com ele já, dei uma boa olhada nos trabalhos lançados, que ele é um compilado, né, de vários procedimentos tratados numa conferência internacional. Então tem exemplos de trabalhos que foram desenvolvidos visando a melhoria, redução daqueles fatores negativos vinculados à modelagem de desempenho. Esse livro está à disposição aí nas melhores livrarias, online, então eu recomendo esse material dentro do contexto do assunto que nós tratamos hoje. Bom, chegamos aí ao fim do nosso vídeo 7. O próximo tema será métodos de análise quantitativa, HRA, a avaliação da confiabilidade humana, métodos quantitativos de avaliação da confiabilidade humana. Ok? Agradeço a todos aí por esses 30 minutos aqui de aula, né? E vamos ver, acho que dentro de 2 semanas nós estaremos lançando esse vídeo número 8. Ok? Muito obrigado a todos.